Boa noite. Vamos começar agora nossa aula de fenômenos de transporte. Isso é uma coisinha bem bonitinha para vocês. Essa nossa aula, ela é referente à aula de hoje mesmo, que eu tô gravando no horário da aula de vocês. Que data é hoje mesmo? Hoje a data é dia 23/3. E essa é a nossa aula 3. Vou começar falando sobre a revisão da aula passada. Na aula passada a gente falou sobre o fluido, as características do fluido, né? Ele pode ser viscoso ou não. Na verdade, em realidade, a gente determina a viscosidade pelo μ e na realidade todo fluido ele é viscoso, só que em alguns casos a gente vai desprezar essa viscosidade para facilitar nossos cálculos. Então, por exemplo, eu posso ter um fluido que é viscoso, que é a graxa, geralmente a graxa é viscosa, mas isso vai depender muito do número de Reynolds, né? Então vai depender também do que você vai estar comparando. Então a gente pode comparar aqui do fluido viscoso e do não viscoso. O não viscoso é quando o fluido é μ igual a 0. A gente também tem a diferenciação de um fluido laminar e turbulento. Isso também a gente vai conseguir descobrir se o fluido é laminar ou turbulento através do número de Reynolds. Mas, assim, de certa forma, vocês podem lembrar do exemplo que eu dei na aula passada, que era da torneira estar um pouco fechada e mais aberta. Quando a torneira está menos fechada, o fluido desce com uma certa linearidade. E quando ela está aberta, ele desce um pouco mais turbulento, né? Espalhando para qualquer direção. Então, basicamente, quando ele é linear, quando ele é laminar, ele desce como se fosse uma única direção. E quando ele é turbulento, ele vai se espalhando por todas as direções. Tenho também a classificação que pode ser interna ou externo. Interno é quando eu tenho um sistema de controle, né? É um sistema fechado, desculpa. E externo é quando eu tenho um volume de controle, por exemplo. Quando eu tenho uma coisa que está aberta, né? Por exemplo, um tanque de água aberto. Ou aqui um cilindro pistão, por exemplo. E, por último, o compressível e o não compressível. Na verdade, o compressível e o incompressível. O compressível é quando ele altera o seu volume, ou seja, o cilindro pistão ele pode alterar o volume, né? Ele pode tanto abaixar o pistão e eu ter um volume diminuído, como eu posso levantar o pistão e eu ter um volume maior. É igual ao caso da seringa. Já no não compressível, ou seja, no incompressível, eu tenho que eu não varia o volume. E, novamente, eu vou lembrar vocês que volume é dado com V cortado porque a velocidade vai ter que ser diferenciada do volume. É essa forma que a gente encontrou aqui em fluidos. Bom, ainda dentro da nossa revisão, a gente falou e eu dei a fórmula para vocês do número de Reynolds. Mas eu não expliquei os valores, tá? O número de Reynolds, então, é calculado novamente através do ρ, que é a nossa massa específica. É a mesma coisa que densidade, mas a gente chama de massa específica aqui. Multiplicado pela velocidade de escoamento, multiplicado pelo comprimento com que esse fluido escoou, né? O comprimento que a gente deseja. E μ, que é a viscosidade dinâmica. Lembrem-se que tem a viscosidade dinâmica e a cinética, né? O μ é a viscosidade dinâmica. Então, caso esse número de Reynolds, que é um valor adicional, caso esse número de Reynolds ele seja maior que 4.000, significa que esse fluido ele vai ser um fluido não viscoso, né? Ele não vai ter viscosidade. Então, o μ vai ser igual a 0. Isso é um padrão. Na verdade, a gente nem... Assim, isso não é bem definido, esses valores de 4.000 aqui não é tão bem definido. Quando eu tenho um número de Reynolds que ele está entre 2.000 e 4.000,
significa que ele é um fluido turbulento. E quando eu tenho um fluido que é menor que 2000, significa que ele é um fluido laminar. Então é para isso que serve o cálculo do número de Reynolds. Agora a gente vai fazer um exemplo. Eu não vou copiar o exemplo aqui no quadro, porque eu vou disponibilizar esse mesmo material que eu estou olhando aqui, que é o nosso slide de aula, para vocês. Então eu apenas vou ler o exemplo, vou colocar os dados e a gente vai fazer o exercício. Bom, no exemplo ele fala aqui que um líquido de massa específica, ou seja, a massa específica é igual a 1000 kg por metro cúbico. Eu ouso a dizer que isso aqui é a água, porque para mim um líquido, 1000 kg, um líquido com densidade, massa específica de 1000 kg por metro cúbico é a água. Ele tem uma viscosidade dinâmica, ou seja, o μ dele é igual a 1 vezes 10 a menos 3 litros por segundo por metro. E eu tenho que a velocidade, né? Velocidade de escoamento é 0,1 metros por segundo. E aí ele fala aqui que ele passa por uma tubulação de 10 centímetros de diâmetro. Então, o diâmetro é 10 centímetros. Vou transformar logo esses centímetros para o que a gente quer, ou seja, 1, 2, 3, ou seja, 0,01 metros. E aí, ele vai perguntar assim, sobre escoamento, assinale a alternativa correta. Aí a gente vai ter algumas alternativas. Entre o B e o C, laminar e turbulento. Porque a gente não tem como saber aqui a questão se ele vai ser compressível ou não. Vou utilizar a fórmula de Reynolds. A fórmula de Reynolds vai ser o quê? Rho vezes V vezes L dividido pelo quê? Pelo μ. Então, o número de Reynolds vai ser o quê? Vai ser o Rho, que é de 1000. Eu vou fazer aqui, pra gente ver. Então, o número de Reynolds vai ser Rho vezes a velocidade vezes L dividido por μ. Ou seja, 1000 vezes qual vai ser a velocidade? A velocidade vai ser 0,1 vezes o comprimento, que vai ser 0,01, dividido por μ, que é 1 vezes 10 a menos 3. Bom, eu já vou aqui cortar esse 10 a menos 3, passar positivo para cima, né? Então vai ficar 10 a sexta e aqui eu tenho 10 a menos 3. Então eu vou poder cortar esse 0,1 com esse 0,01 com esse 10 a terceira. E aí ele só vai sobrar 1000. Então, é isso mesmo? Ou seja, o número de Reynolds, ele vai dar 1000. Ou seja, ele vai ser menor que 2000, então ele vai ser um fluido laminar. Então, para mim, a resposta correta é a letra A. A letra B, desculpa. Falei sobre a lei de Stevens. Então, na lei de Stevens, a fórmula que vocês têm que saber é a diferença de pressão. Na verdade, eu vou fazer a fórmula completa aqui. Então, a diferença de pressão vai ser igual a Rho GH. Lembrando que Rho é a massa, a diferença de pressão é o P de pressão, G é a gravidade e H a diferença de altura desse tubo, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse sistema e aí eu tenho aqui que nesse ponto eu tenho P1 e nesse ponto eu tenho P2, certo? E aqui está cheio de fluido, do mesmo fluido. Então, esse Rho aqui vai ser desse fluido aqui. A gravidade, a gente já sabe qual é. A gente vai definir como 10 aqui no nosso exercício para facilitar. E a diferença de altura vai ser essa daqui. Então, essa aqui vai ser a nossa altura. Tá? Vai ser a diferença. Por mais que tenha coisa mais abaixo ou coisa mais acima, o que a gente quer calcular é a diferença de altura.
E aqui o ΔP é a diferença de pressão, que sempre vai ser nessa ordem. P1, como está mais embaixo, ele vai ter uma pressão maior que a pressão em 2. Então, vai ser sempre P1, o de maior pressão, menos o de menor pressão, igual a ρGH. Isso aqui a gente também pode dizer que esse ρGH é o nosso peso específico, ou seja, ainda pode ficar a equação sendo escrita dessa forma, peso específico vezes H. A gente usa tanto o peso específico quanto o ρGH. Então, quando ele der na nossa equação o peso específico, a gente já usa direto, vai facilitar nossas contas. Se a gente der ρ, a gente já usa o ρ multiplicado pela gravidade. A gente tem aqui um exercício, que também está no slide de vocês, a gente vai fazer um exercício sobre a lei de Steven, para vocês saberem como funciona. Não é nada difícil, vocês só precisam realmente estar atentos em relação à altura e à diferença de pressão. Eu vou tentar copiar o exercício de uma forma que fique mais visível possível. O nosso exercício de Steven, só para vocês anotarem. Nosso exercício de Steven. Agora eu preciso achar aqui as medidas. Eu vou fazer isso através do rosa. E aqui. Através também do rosa. E eu vou dizer aqui, queridos alunos, que de um lado eu tenho água e de outro lado eu tenho mercúrio. Eu vou desenhar mercúrio de vermelho, acho que faz sentido, e água de azul. Então, deixa eu ver o que é mercúrio e o que é água. A água é o fluido manométrico, é o mercúrio. Ponto A é a água, ou seja, esse lado aqui é a minha água. E esse meu lado aqui esse meu mercúrio, ele vai vir aqui. Então tem a água, o mercúrio. Vou fazer de amarelo aqui. E aí eu tenho que aqui eu tenho a pressão P de A. Essa distância daqui até aqui é de 2 centímetros. A distância daqui até o chão é de 7 centímetros. E a distância daqui até esse complemento daqui, ela é de 3 centímetros. E aí na pergunta ele dá alguns dados. Ele fala aqui. Ele pergunta qual é a pressão em A. Ele fala que o peso específico da água, que eu vou chamar de A, é de 10.000 newtons por metro cúbico, e que o do mercúrio é de 136.000. E que o do mercúrio, que eu vou chamar, é 136.000 newtons por metro cúbico. E ele fala que a pressão atmosférica, que é a ATM, né, é de 101,3 kPa. Então aqui eu tenho o exercício de Steven, o que eu quero descobrir é a pressão em A. Eu tenho os pesos específicos da água e do mercúrio. E eu tenho a pressão atmosférica. A primeira coisa que vocês vão fazer no exercício de vocês é colocar aqui a pressão atmosférica. A pressão que está atuando aqui é a pressão atmosférica. Por quê, professora? Porque o tubo está aberto. Lembra que a gente fez o experimento e os tubos que estavam abertos, eles se mantinham no mesmo nível, ou seja, é a pressão atmosférica. Quando o sistema está aberto, é a pressão atmosférica. E a gente, então, quer descobrir PA. Para a gente descobrir PA, a gente vai ter que fazer 2 passos. O primeiro passo, a gente vai ter que descobrir, então, a pressão aqui nesse ponto, que eu vou chamar de B. Por que que a gente quer fazer isso? A gente precisa utilizar a lei de Steven, só que a lei de Steven, ela determina a diferença de pressão no mesmo líquido, ou seja, no mesmo fluido, com a mesma característica de densidade, de massa específica. Então, para eu fazer aquela fórmula de ΔP igual a peso específico vezes H, eu preciso que esse fluido seja de uma mesma massa específica, o mesmo fluido. Então, eu vou primeiro aplicar essa fórmula para esse
fluido, que é o mercúrio, e depois que eu descobrir o B, aí eu vou fazer a mesma fórmula para esse fluido daqui, que é a água, tá? Então, no primeiro passo, eu vou dizer que eu tenho um diferencial de ΔP, a gente sabe o valor da pressão atmosférica, só que a gente não sabe a pressão aqui no ponto B. Para a gente descobrir a pressão no ponto B, a gente vai ter que usar a fórmula. Então, vamos lá. A gente vai começar analisando. Qual tem a pressão maior, PB ou P atmosférica? PB. Por quê? Porque ele está mais baixo, na altura mais baixa. Então, P de B menos P atmosférico, que a gente já sabe o valor. Então, bora substituir. O valor dele é de 101,3. Como é quilopascal, eu tenho que elevar a 10 à terceira. Tudo que é quilo é 10 à terceira, ou seja, vai ser 101,3 vezes 10 à terceira pascal. Isso tudo vai ser igual ao peso específico do mercúrio, que é de 136.000, né, vezes a altura. Essa altura aqui, ela vai ser exatamente essa daqui, ó. Então, eu tenho aqui meu ponto B, é onde eu vou começar. Eu preciso pegar essa altura daqui, ó. E começa no ponto B e ela termina aqui na minha pressão atmosférica, certo? A altura que eu preciso é essa altura aqui. Eu vou chamar de altura B. Então, o diferencial de altura é isso aqui, né? A diferença aqui. Essa vai ser a distância e eu vou querer a distância referente a essa minha altura daqui, tá? Então, como é que eu vou achar H de B? Eu tenho que a altura total ela é 7 mais 3, ou seja, 10 centímetros. E eu tenho que a altura aqui do ponto B ela é 2 centímetros. Então, o que eu vou fazer? 10 centímetros menos 2 centímetros vai ser igual a 8 centímetros. Ou seja, transformando 8 centímetros em metros, eu vou ter que vai ser 0,08 metros. Aí aqui eu vou passar esse valor da pressão atmosférica para o outro lado, então vai ficar 136.000 vezes 0,8 mais 101,3 vezes 10 à terceira, e aqui eu vou obter o valor de PB. Eu já vou simplificar porque isso aqui vocês conseguem utilizar a calculadora e obter o resultado. Então, o meu resultado de PB vai ser 10.880 pascal. E aí eu vou reservar esse valor aqui e vou refazer essa equação agora para a água. Então, eu vou guardar esse valor de PB aqui. PB ele vai ser igual a 10.880 pascal, tá? E aí eu vou apagar toda essa parte daqui. A gente vai começar a analisar de novo. Aí a minha pergunta a vocês é a seguinte. Bom, eu tenho um valor aqui de PA e de PB. Eu já sei qual é o valor de PB, só que eu não sei o valor de PA. Mas eu sei que PB ele tem uma pressão maior do que PA, porque ele está a uma altura mais baixa. Então, novamente, PB, que eu já sei qual é o valor, que é 10.880, menos a pressão em A, que a gente não conhece, que vai ser igual ao peso específico da água, que é de 10.000, vezes a altura. Que altura vai ser essa? Vai ser essa altura daqui, ó. Vai ser essa altura daqui que eu quero. A altura de diferença do ponto B até o ponto A. Exatamente essa diferença de altura. Isso vocês erram muito. Isso é o que vocês mais erram. Então eu preciso entender bem. Bom, qual vai ser essa diferença de altura? Bom, eu tenho o valor dessa altura total, que é 7, e tenho o valor dessa altura aqui do ponto B, que é 2. Então, 7 menos 2 é igual a 5 centímetros, ou seja, a 0,05 metros, já transformando. Aí, o que eu vou ter? Eu vou poder, então, passar esse valor de PA para o outro lado e passar esse valor aqui para esse outro lado, vai ficar o quê? 10.880 menos esse valor aqui de 10.000 vezes 0,05, que vai ser igual ao valor de PA. Fazendo isso na calculadora, a gente vai achar que o valor de PA vai dar 10.000
380 Pascal. Bom, a gente já conseguiu, então, resolver a nossa equação de Steven, nosso sistema aí que precisava utilizar a equação de Steven. Esse foi o nosso primeiro exercício. Bom, agora a gente vai fazer um exercício de Pascal. E aí, para relembrar, eu vou dizer a vocês que Pascal, ele diz que quando eu tenho um sistema fechado, a pressão, por exemplo, eu tenho aqui um sistema fechado. Antes de fazer a introdução ao assunto, eu tenho aqui um sistema fechado. Vamos dizer que esse ponto aqui e esse ponto, eles estão numa mesma altura. Então, eu tenho aqui o ponto 1 e tenho aqui o ponto 2, e esse sistema é fechado. Então, Pascal vai dizer que o ponto 1 ele vai ser a pressão 1 e que o ponto 2 vai ser a pressão 2. E que essas duas pressões elas vão ser iguais. Ou seja, ele vai dizer que força de 1 sobre área de 1 vai ser igual a força de 2 sobre área de 2. Isso aqui, se vocês forem pensar, foi o exemplo que eu dei do macaco hidráulico. Ou seja, eu tenho uma pessoa que ela vai utilizar a força dela para levantar um carro que é muito mais pesado que ela. Ou seja, a força do carro vai ser muito maior. Ou seja, por exemplo, se a pessoa estiver aqui em P1, a força de 1 vai ser menor que a força de 2, certo? Então, o que vai precisar acontecer para que eu utilize a força que eu tenho para conseguir levantar um carro, sem que eu tenha que utilizar tanto esforço? Eu vou ter que alterar as áreas. Vou ter que alterar as áreas da minha superfície, ou seja, então a área que eu tenho aqui, ela vai ter a área de 1, que vai ser a área que a pessoa vai pisar aqui, ela vai ter que ser diferente da minha área de 2. Minha área de 1 aqui, ela vai ter que ser menor e minha área de 2 aqui vai ter que ser maior. Ou seja, a área de 1 vai ter que ser menor do que a área de 2. Bom, então eu tenho aqui o exercício, como vocês sabem, está no slide. E aí eu só vou dar os dados, vou ler o exercício pra você e vou dar os dados. Então, uma força F de 800 newtons, eu vou desenhar o sistema, que é realmente esse mesmo sistema aqui. Tenho aqui um sistema. E aí eu tenho aqui uma força. E essa força, ele diz que a aplicação dela é de 850 newtons. E que é um elevador hidráulico, desculpa, eu falei macaco hidráulico? Mas o elevador, dá no mesmo, né? Macaco hidráulico, elevador hidráulico. E aí, vai ser exatamente... Ah tá, a pessoa ali me atrapalhando. Então eu tenho aqui uma força, que é de uma pessoa agindo aí 850 newtons, provavelmente uma pessoa de 80 quilos, 85 quilos, né? Considerando que a gravidade possa ser de 10, né, aproximadamente. Eu tenho que essa pessoa, ela tá empurrando ali meu elevador hidráulico. E aí, de outro lado, eu tenho uma massa, uma certa massa que eu imagino que seja o meu carro. É assim que tá o desenho, tá? E aí ele fala que eu tenho esse sistema, que a área do pistão é menor de 15 centímetros, ou seja, eu vou chamar esse daqui de 1 e esse daqui de 2. Então eu vou colocar os dados aqui. Então eu tenho uma força 1, que é de 850 newtons. Eu tenho a área de 1, que vai ser de 15 centímetros quadrados. E eu tenho também a área de 2, que é de 150 centímetros quadrados. Eu poderia transformar isso aqui para metros quadrados? Poderia. Mas não vai fazer diferença nos nossos cálculos, porque as duas únicas áreas estão dadas em centímetros quadrados. Quando a gente for efetuar o cálculo, vai acabar que elas vão ser, esse centímetro quadrado vai cortar por centímetro quadrado e não vai fazer diferença nos nossos cálculos. A gente sabe que o fluido no elevador tem uma densidade, isso é também outro dado, tem a densidade de 1000, provavelmente então seja a água, né? Quilogramas por metro quadrado, desculpa, por metro cúbico. Esse dado não é interessante. E que a massa M deve ser colocada no pistão maior para manter ambos os pistões no mesmo nível. Para os cálculos, adote G, ou seja, a gravidade com 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, o que ele quer? Uma força F é aplicada no pistão de menor elevador hidráulico do estado. A área do pistão é de 15 e outra de 50. Fluido realizado, que massa M deve ser... Ah tá, então ele quer saber a massa aqui do meu carro. Ele quer saber o meu valor de M aqui. A gente sabe que a força que vai ser aplicada aqui vai ser a força peso, ou seja, em F de 2 eu vou ter a seguinte ilustração, eu vou ter massa, que eu não sei qual é o valor, vezes 10, que é da gravidade.
E eu sei que P de 1 é igual a P de 2. E eu sei que pressão é força sobre área. Ou seja, a força de 1 dividido por área de 1 é igual a força de 2 dividido pela área de 2. Vamos desenvolver isso. Se eu sei que a força de 1 eu já tenho, que é de 850. Eu sei que a área de 1 é de 15. E eu sei que a força de 2 vai ser M, que eu não sei, vezes 10 dividido pela área de 2 que eu conheço, que é de 150, então é só eu fazer com que o meu M seja isolado. Eu já posso simplificar essa equação cortando esse zero com esse zero e posso cortar esse 15 com esse 15. Ou seja, a minha massa vai ser de 850 quilos. Então, a minha massa vai ser de 850 quilos. Essa vai ser a minha resposta. E aí eu deixei um exercício na aula, né, na pré-aula, que é para vocês fazerem. É um exercício de Stibbe. Eu preciso que vocês façam, porque ele vai valer nota. Ele é um pouco mais complexo, não é difícil, mas mais complexo, porque eles têm mais fluidos. A gente deu aqui o exercício com 2 fluidos apenas. Nesse, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fluidos. Mas vai ser bom para vocês exercitarem. Aí agora, a gente vai partir já para a nossa aula, que já é a nossa unidade 2, se eu não me engano. Então, a gente vai estudar agora a cinemática. Cinemática dos fluidos. Eu não sei se vocês já deram mecânica dos fluidos, mas fenômenos de transporte, ela engloba essa matéria. Então, vocês vão trabalhar agora, vocês estão trabalhando com fenômenos de transporte, vocês na verdade estão trabalhando com mecânica dos fluidos. Nessa aula 3, então, a gente vai entrar na cinemática dos fluidos. A gente vai começar falando sobre vazão e depois velocidade. Né? Vazão e velocidade. A vazão, ela é dada pela letra Q e ela vai ser dada pelo volume dividido pelo tempo. Ou seja, metros cúbicos por segundo. Isso aqui vai ser a minha vazão. Bom, a vazão, então, nada mais é do que um volume, um determinado volume fluindo a um determinado tempo, período de tempo, né? Então, na verdade, é o escoamento de um fluido por tempo, né? É como se fosse a velocidade, só que na verdade é a vazão, a quantidade de volume que vai estar fluindo, por exemplo, ao longo de um tubo. É isso que a gente vai calcular através do Q. Então, Q é a vazão, V é o volume e T é o tempo. É importante vocês agora saberem o valor da vazão, saberem diferenciar aqui, tá? Tem uma outra forma de calcular essa vazão. E essa outra fórmula é através da velocidade média. Então, a vazão ela pode ser calculada através da multiplicação da velocidade média com que o fluido escoa vezes a área de escoamento, a área da seção. Então, eu tenho a Vm é a velocidade média A é a área V é o volume, T é o tempo e o Q é a nossa vazão. Além da vazão, que é volume sobre tempo, além da vazão volumétrica, a gente chama esse tipo de vazão volumétrica. Além desse tipo de vazão, eu também tenho como calcular a minha vazão mássica, que na verdade ela é a minha vazão volumétrica multiplicada pela minha densidade. Então, vazão mássica é a minha QM, que é dado por QM, ou seja, QM é a minha vazão mássica,
é a minha vazão volumétrica meu Deus, minha letra tá ficando cada dia pior. Minha vazão volumétrica multiplicado pela minha densidade, pela minha massa específica. Certo? Lembrando que esse valor de Q, ele tanto pode ser V de M, que é a velocidade média vezes a aceleração, como ele pode ser também o volume dividido pelo tempo. Então a gente pode ter essa equação descrita como ρ de V de M vezes área, ou ρ de V, que é o volume, dividido pelo tempo. E finalmente a gente vai entender o que é a velocidade média. Então agora a gente vai falar sobre a velocidade média. O cálculo da velocidade média vai ser 1 sobre área integral de velocidade vezes o diferencial de área. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que vai estar na página 16, para que vocês consigam entender como é que a gente vai usar esse cálculo da velocidade média. Bom, eu vou ter aqui um triângulo, ele vai me dizer aqui que esse triângulo vai ser um diagrama de velocidade linear. Ou seja, eu tenho aqui uma velocidade máxima, que vai ser o meu V0, ou seja, o meu V0 aqui vai ser a minha velocidade máxima com que o meu escoamento vai atingir. Ele diz aqui que essa altura aqui, que está no eixo Y, né? Essa altura vai estar no eixo Y, ela vai ser de H, ou seja, a altura total. E eu sei que a função que representa essa reta daqui é uma função linear, ou seja, vai ser a velocidade igual a, quer dizer, o y, né, a altura vai estar em função da minha velocidade, e eu sei que essa velocidade daqui, como ela é uma função linear, ela vai ser representada da seguinte forma, AY mais B. Isso é uma característica de função linear. Ele dá um outro dado, ele fala que a profundidade disso aqui é de B, ou seja, quando eu falo em profundidade, eu quero dizer que é a profundidade disso aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma barragem e aqui eu tenho minha água, né? Então, a barragem, se você for visualizar aqui, você só vê aqui a barragem e aqui a quantidade de água, correto? A profundidade vai ser o que está entrando, ou seja, a profundidade, a altura vai ser esse H, e a profundidade, se eu for olhar aqui, vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser o meu B. Então, a área que a gente busca é a área dessa seção aqui. Então, para a gente calcular a área, vai ser, então, a área H vezes o valor de B de profundidade. Esse dA aqui, ele pode ser reescrito de uma outra forma, então. Ele pode ser escrito H vezes... Desculpa, ele pode ser escrito B vezes um D de Y. E ele vai ser escrito como D de Y, porque o D de Y vai ser uma variável. Ou seja, ela vai variar, né? Vai ser uma coordenada que vai variar. Ela vai variar de 0 até um valor H. Então, a gente pode reescrever esse D de A através de B, que é a profundidade que vai se manter constante. Essa profundidade não vai alterar, mas o que vai variar é o meu D de Y. Então, por isso a gente escreve que o dA vai ser igual a B vezes D de Y. Só pra confirmar se tá gravando, que agora eu tô andando com medo. Certo, tá gravando. Então, definiu aqui a área e a gente já definiu que a característica dessa velocidade aqui vai ser essa. Por quê? Essa característica ela vai determinar todos os pontos de velocidade aqui. A velocidade vai estar alterando, né? Ela vai iniciar em 0 e vai finalizar em V0, que é uma velocidade máxima. Então, por isso que eu preciso de uma função para eu descobrir
essa velocidade daqui. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer nesse exercício é descobrir essas constantes de A e de B. A gente não sabe essas constantes. Mas a gente sabe que a gente conhece dois pontos aqui na nossa reta. Vamos imaginar que isso aqui é um Y, isso aqui é um X, né? E a gente sabe esses dois pontos aqui. A gente sabe que nesse ponto a minha velocidade vai ser 0, né? E a minha altura também vai ser 0. Então, minha velocidade 0 igual a vezes 0, que é a minha altura, né? O Y representa a altura mais B. Isso vai significar que meu B vai ser igual a 0. Agora vamos partir para outro ponto. Quando a minha velocidade for máxima, ou seja, V de O ou de 0, a minha altura vai ser H, vai ser minha altura total aqui. Então vai ser H mais 0. Ou seja, o meu valor de A vai ser o quê? Vai ser V de 0 sobre H, porque eu vou passar esse H dividindo aqui o meu V de 0. Então, a minha equação característica, eu vou ter que substituir os valores aqui da minha equação característica. O valor de A é o quê? É o V de 0 sobre H, e o valor de B é 0. Então, a minha equação característica dessa reta vai ser isso aqui. Vai ser representado por isso. Agora que a gente já tem o valor da velocidade, quer dizer, a função da velocidade, temos a área, no caso o d dy, a gente então vai substituir nessa fórmula de velocidade média. Então, a velocidade média vai ser 1 sobre b vezes h, que vai ser a altura total, né? Já não vai variar, o h aqui não varia, vai ser tudo constante. Integral de velocidade, que vai ser representado por essa função, v de 0 sobre h vezes y, vezes o b de profundidade vezes dy. Então, a gente sabe que isso aqui, o dy, ele vai variar de 0 até o meu valor de h, meu valor máximo. A gente pode cancelar algumas coisas. O b, ele vai ser constante, então eu tenho como cancelar o meu b com esse meu b aqui de dentro, eles são constantes. E eu tenho como tirar esse v de 0 e o h passando para o outro lado, fazendo com que eles multipliquem com esse meu valor aqui, porque eles também são constantes. Então, v de 0 vezes h, h vezes h é h ao quadrado, e a gente sabe que esse y aqui é o que vai variar, então a gente vai ter que integrar ele. A integral de y vai ser igual a y ao quadrado sobre 2, variando de 0 a h. Isso vai fazer com que o meu v de m, a velocidade média, seja, aí eu vou repetir, v de 0 sobre h ao quadrado vezes, então eu não vou usar o 0, só vou usar o h, né? Porque 0 vezes 0 dá 0. Então, vou substituir o h aqui nessa minha fórmula. Então, vai ficar h ao quadrado sobre 2. Novamente, eu vou poder cortar o h ao quadrado com h ao quadrado e vou achar que a minha velocidade média, ela vai ser a velocidade de v0, né? Sobre 2. Em verdade, o que ela quer dizer é que essa minha velocidade vai ser a minha velocidade máxima dividido por 2. Então, essa vai ser a minha velocidade média. Minha velocidade média, nesse caso, seria aqui, estaria aqui nessa metade aqui. E se esse V máximo fosse 10, essa minha velocidade média seria de 5. E aí, se eu substituísse essa velocidade média de 5 aqui, eu ia descobrir o meu valor de H aqui. Eu ia saber eu ia descobrir a minha altura. Em que altura está essa minha velocidade média? Por exemplo, a minha velocidade média, se eu substituir esse H e dizer aqui que ele é 2 metros, por exemplo, e dizer que minha velocidade máxima é 10, então, e eu sei que minha velocidade média é 5, então 5 vai ser igual a 10 sobre 2 multiplicado pelo meu y, que é o que eu quero saber. Não é isso? Então, o meu y, ele vai passar o 2, vai multiplicar, vai ficar 10. Então, 10 dividido por 10 vai ser igual a 1. Então, a altura aqui, se aqui for 2, a altura máxima,
A altura com que a minha velocidade vai chegar, a minha velocidade média vai chegar, vai ser a altura de 1 metro, que é justamente a metade também da minha altura. Mas isso vai depender do meu gráfico de velocidade. Como esse é um gráfico linear e vai ser feito dessa maneira, então a velocidade média vai ser a velocidade máxima dividido por 2. Mas pode ser que eu não tenha uma função assim que seja linear, eu posso ter uma função quadrática. Então o cálculo da velocidade média vai ser diferente, porque a função da velocidade, a função do meu gráfico vai mudar. E aí no final eu tenho um exercício para vocês, mas antes de passar o exercício eu tenho que falar sobre um outro assunto, que é a equação de continuidade, que eu vou chamar equação de continuidade para regime permanente. Bom, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele quer chamar então a lei da conservação de massa. A lei de conservação de massa quer dizer que nada se destrói, tudo se transforma ou se transmite, né? Tudo se transforma. Então, nesse caso, tudo que entra dentro de um sistema, basicamente o que essa lei quer falar é que aqui eu tenho um sistema e tudo que entrar nesse sistema vai ter que sair. Ou seja, a minha vazão mássica aqui, que entra, a minha vazão mássica que entra vai ser igual à minha vazão mássica de saída. Ou seja, Q de M de entrada vai ser igual a Q de M de saída. Isso vai valer também para a minha vazão volumétrica, né? Então, a minha vazão volumétrica que entra vai ser igual à minha vazão volumétrica que sai. A gente sabe que esse Q daqui de vazão mássica, ele é o ρ vezes a vazão volumétrica. Então, eu posso copiar isso aqui para essa equação. E caso eu diga que o meu sistema é incompressível, ou seja, ele não altera o volume, então eu não vou ter a vazão mássica, eu apenas vou ter a vazão volumétrica. Ou seja, a vazão volumétrica que entra vai ser igual à vazão volumétrica que sai. Eu não vou considerar minhas densidades porque elas vão ser iguais. Basicamente é isso. Bom, eu tenho um exercício e aí eu vou ler para vocês, que está na última página. Então, esse exercício, eu, na verdade, vou pedir que vocês façam em casa, mas ele vai trabalhar exatamente com o cálculo da vazão volumétrica, que a vazão volumétrica vai ser o quê? Só para relembrar. Minha vazão volumétrica vai ser a velocidade, né, média vezes a área, ou pode ser também o volume sobre o tempo. Ele vai pedir a vazão mássica, a minha vazão mássica, que é a densidade vezes a minha vazão volumétrica, e vai pedir o cálculo da minha velocidade média. Que minha velocidade média vai ser 1 sobre a área integral de velocidade, função velocidade, né, vezes o d de A. Então, ele vai pedir para você calcular essas três coisas. E o enunciado fala, vamos supor que a água escoa em regime permanente na tubulação com uma contração na figura. Então, queremos determinar a vazão volumétrica, a vazão mássica e a velocidade média. E aí ele dá os dados. O gráfico é mais ou menos isso aqui, ó. O tubo é basicamente isso aqui. Ou seja, vou dar só um overview no início da resolução para vocês. Então, eu tenho aqui, vou trocar aqui, porque tá muito ruim esse giz. Então, aqui, eu tenho o ponto 1 e tenho aqui o ponto 2. No ponto 1, eu tenho que a área de 1, ela vai ser maior que a área de 2, né? E, por consequência,
a velocidade que vai de 1, ela vai ser menor que a velocidade de 2. Porque a minha vazão aqui, a minha área é muito maior, ou seja, se vocês forem fazer o teste da mangueira, quando a mangueira está reta, né, sem deformar ela, se você alterar a área da seção dela, ela vai conseguir jogar uma quantidade de água. Quando você apertar, você vai ver que essa velocidade ela vai aumentar, ou seja, a velocidade aumenta se você diminuir a área da seção. E deixa eu ver o que mais. Então a vazão, mas de certa forma eu vou ter que manter essa proporção. Então apesar da velocidade aumentar aqui, a área vai diminuir. E apesar da velocidade aqui ser menor do que aqui, a área aqui vai ser maior. Ou seja, a vazão que entra aqui, a vazão de Q1, vai ser igual à vazão de Q2. Por quê? Porque esses valores de área e velocidade, ou seja, a velocidade em 1 vezes a área de 1 vai ter que ser igual à velocidade de 2 vezes a área de 2. Tá? É esse o cálculo. E a gente sabe que, apesar desses valores de velocidade e área serem diferentes, o resultado total deles tem que ser igual ao outro lado, ou seja, Q1 tem que ser igual ao Q2. Então é assim que vocês vão resolver esse exercício. Vocês vão começar primeiro tentando resolver a vazão mássica, ou desculpa, a vazão do outro lado. Porque ele dá os valores da vazão no ponto 1, mas ele quer descobrir a vazão volumétrica no ponto 2. Depois ele vai pedir para calcular a vazão mássica também no ponto 2 e a velocidade também no ponto 2. E aí eu vou deixar isso como exercício e na próxima aula a gente pode corrigir, ou eu já passei até uma lista de atividades, né, que vocês podem fazer. Não lembro se foi... Não, passei uma lista de atividades para vocês resolverem. E aí a gente pode marcar uma aula para tirar essas dúvidas.